Olá, olá! Sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com Fibra, um quadro onde eu dou uma mentoria para as minhas alunas fibra-mulheres chegarem mais rápido no alívio da dor. Eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro, eu ensino mulheres com fibromialgia a aliviarem suas dores em até 3 meses. E eu estou aqui com a fibra-mulher Francisca. Seja muito bem-vinda, Francisca. Muito obrigada, Jordana. Obrigada por estar comigo neste momento. Conexão tá um pouquinho falhando, Francisca. A gente vai fazendo e vamos ver como que vai saindo, tá? É um Tá prazer estar certo. aqui com você. Eu quero pedir a sua autorização para o uso da sua imagem nas minhas redes sociais antes da gente começar. Tudo bem, Jordana. Então vamos Tudo lá, bem. Francisca. Francisca, me fala um pouquinho de você. De onde que você é? Eu sou naturalizada de Maracanaú, Ceará, mas na verdade eu sou Helena, e que é o interior aqui do Ceará. Quando eu nasci lá, que é o interior do meu pai, né? Quando eles se casaram, meu pai e minha mãe para esse interior, e eu nasci lá. Mas eu fui para Maracanaú, que é a terra da minha mãe. E aí fui, né, naturalizada daqui, de Maracanaú. Então, Mara... há 51 anos, sou maracanauense, no Ceará. Maracanoense. É, maracanauense. Maracanauense. É quase um trava-língua, hein? Que É, bacana. Eu tenho muitas alunas aí no Ceará. Ai, que delícia. Quantos anos que você bom. tem, Francisca? Eu tenho 51 anos. Tem 51. quanto tempo que você tem fibromialgia? Na verdade, eu já estou com o quê? Com uns 6 a 8, a 7 anos já com fibromialgia. Tudo isso. Porque eu comecei sentindo umas dores, aí eu fui ao médico, né, um ortopedista, um trauma, e ele mandou fazer um raio-x, ele descobriu que eu estava com epicondilite, né, no meu braço esquerdo. E mais aí ele fez os tratamentos, né, segundo eles eram os tratamentos recomendados, mas as minhas dores não aliviaram, do contrário, elas pioraram e foram se estendendo pelo corpo, né? Principalmente meu lado esquerdo, ele é muito cheio de dores, né? Aí o médico ficou sem saber o que fazer e me recomendou ir a um reumatologista. E eu fiquei indo ao reumatologista durante 2 anos e meio. Foi que a doutora veio fazer uns exames, né, de toque nas juntas, e ela disse que por todos aquele complexo de dores que eu estava sentindo e os pontos, tudo dizia que eu estava com fibromialgia. Mas ela não me disse mais do que isso, né? Ela disse, você está com fibromialgia, você vai precisar ser acompanhada todo mês. E pronto, foi isso. E eu fiquei, o que é isso? Qual que era o seu nível Né? de dor antes do Fibra Mulheres, Francisca? Quando eu entrei no grupo, o meu nível de dor estava em 7, se não me engano era 7. E aí eu estava com as minhas dores geralmente mais são do lado esquerdo, né? E eu estava também sentindo uma dor muito grande no pé antes disso. Mas aí eu fui ao médico, ortopedista, e ele disse que eu fiz o exame, eu estava com um esporão calcânico. Então, eu fiz as fisioterapias recomendadas, né? E deu tudo certo. A partir de mais dor no mais as dores, né, do corpo, e continuaram. E assim eu tenho ido, né? Então, eu mudei de reumatologista, porque eu mudei de plano de saúde. Na época, meu plano de saúde não deu mais certo. Teve um problema lá na organização dele, eu tive que sair, porque ele estava fechando, eu não estava conseguindo minhas consultas e estava me deixando muito chateada. Aí eu mudei de plano, fui para outro médico,
e o médico me recomendou ficar tomando pregabalina, e na época era pregabalina, mas só que minhas dores aumentaram, então ele colocou pregabalina e Belija. Como que era a sua vida, Mas Francisca? A sua qualidade de vida, a sua autoestima? era muito difícil, porque assim, eu trabalhava, né? Agora eu estou sem trabalhar, eu me aposentei ano passado, mas eu trabalhava numa função que exigia muito de mim, porque eu sou professora e trabalhava na formação de professores, né? Um trabalho que eu amava muito assim, fazer, que era a formação de professores da educação infantil. Então, eu precisava muito estudar, né? Eu precisava muito estar atenta a todos os atentos, e tinha horas que eu estava muito cansada. Chegou uma época que meu olho ele começou a ficar inchado, vermelho, doía. E aí eu descobri que eu estava com esclerite. Aí eu fui para uma médica, fiquei muito chateada com um médico de uma clínica muito renomada aqui, porque ele disse que eu estava com conjuntivite. Eu digo, eu não tenho conjuntivite. Aí eu voltei para o trabalho, conversando com uma pessoa Francisca, vá para outro médico. Aí eu fui a um centro de especialidade. E lá a médica fez um catatal de exame e descobriu que eu tinha esclerite. Aí ela olhou para mim e disse assim, a senhora tem alguma doença reumática? Eu digo, tenho. Eu tenho doença reumática e também tenho fibromialgia. Ela disse, pois o seu olho está sendo batido já por conta disso. Me deixou muito triste, porque meu instrumento de trabalho são os olhos. Como é que eu ia ler? Como é que eu ia preparar os materiais que eu precisava preparar? Como é que eu ia também ler aqui em casa com a minha família? A gente lê muito a Bíblia, nós somos testemunhos de Jeová. Então, assim, a minha rotina ficava muito cansada. Então, eu tava assim, num extremo que eu ficava muito desanimada, porque tinha dias que eu chegava e eu tinha que me fazer de forte para fazer alguma coisa em casa, né? E tinha dia que eu não conseguia me fazer de forte. Tinha dia que eu chegava, trocava a roupa, me deitava e ficava lá deitada, né? Não conseguia dormir. Outra coisa que me ofendeu muito é o sono. Eu dormia muito pouco mesmo. No outro dia eu levantava e ia para o trabalho, né? E assim eu ia. Tinha dias que eu precisava me ausentar do trabalho porque eu não aguentava. E assim eu fui levando a vida, né? Até que aí eu comecei a fabricar o que eu tinha. Já que os médicos não diziam para mim o que é fibromialgia, o que causa, eu comecei a pesquisar por conta própria, né? Quando eu vi que eu precisava não só daquela medicação, aí depois eu encontrei você na internet, né, dizendo, cuide da sua fibromialgia, né? Você vai ficar boa, vai ficar sem dor. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu já fiz tanta coisa, será que isso é possível? Então, eu assisti as 5 aulas, né? Gostei Como que bastante. foi, Francisca? E me ouvir assim, o que você pensou a primeira vez que você me viu? Assim, primeiro, em 2019, eu participei de um grupo chamado Viver Sem Dor, né? Que era um grupo aqui em Fortaleza, que é com a psicóloga, e aí ela fazia um grupo de trabalho, né? O trabalho dela na linha sua sistêmica, né? E quando eu fui para lá, eu fui indicada por uma colega minha, eu passei 3 meses fazendo acompanhamento lá, né? De umas terapias de grupo muito boas. E eu sempre duvidava muito, será que isso serve, né? Até ela riu muito no dia, para ela assim, eu pensava que vocês iam ter uma forma que ia resolver com ela. Ela disse, geralmente vocês pensam isso. Mas quando eu assisti as 5 aulas, né, e depois que eu participei desse grupo lá, eu fiquei muito bem. Eu aprendi, assim, tem muitas coisas que você ensina, né? A questão de respirar, a questão de não querer absorver tudo para si, né?
E eu comecei a ter mais um pouco de equilíbrio, mas isso não foi o suficiente, porque também foi pouco tempo, né? E para um monte de tempo que eu vivia guardando muita coisa. Então, quando eu comecei a assistir às aulas, eu comecei a assistir as aulas, e meu marido também, ele é muito assim, duvida das coisas, ele passa coisas talvez na vida que fez assim ficar muito de pé atrás com as coisas. Então, para que eu ficasse bem assistindo essas aulas, na hora que conversasse com ele estar bem, então ele começou a assistir as aulas comigo também, né? E a gente assistia e ele ficava assim, ouvindo, eu via no olhar dele assim, quem sabe você tentando, mas será que é mesmo? E aí eu comecei a ouvir, comecei a ver um depoimento das outras meninas. Aí eu relacionei uma fala sua com a fala da Socorro, que foi a psicóloga com quem eu já tinha participado no outro grupo, que ela dizia assim, olha, ficar boa da fibromialgia, mas você vai ter uma melhor qualidade de vida. Você vai poder viver sem tanta lamúria, sem tanta tristeza. E isso me atraiu, né? Porque eu estava ficando num quadro novamente e estava insuportável as dores, né? Me incomodava tudo. Me incomodava demais. Uhum. E o que que te fez decidir entrar para o Fibra Mulheres? O que me fez foi assim, ter uma melhor qualidade de vida, Jordana. Dessa vez, né, eu não sei o que isso tem a ver com isso, mas eu vou falar o que aconteceu na minha vida. Depois que eu tive meu filho, pelo ano de 2000, eu tive um problema no meu útero. Eu fui fazer um exame, né? Aí, quando eu fui apresentar o exame ao médico, o médico olhou para mim e disse assim, olha, você só se tirar tudo. Se tiver um menino, vai ser de proveito. Aí eu fiquei assustada com aquilo. Né? Aí também foi só isso. Eu saí para cá e digo, meu Deus, será que eu estou com câncer? Aí na mesma hora eu dizia assim, mas câncer tem cura. O que eu tenho, né? E fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Mas aí também eu não sou muito de assustar. O marido fiquei comigo, porque ele é mais assustado do que eu. Então eu não queria duas coisas ouvindo ao mesmo tempo, né? Então eu fui para o médico. E o médico ele disse para mim assim, eu achei tão engraçado quando ele olhou para mim e disse assim, menina, você não tem nada. Eu digo, sim, e o que é isso aqui? Ele me explicou tudo, né? Ele disse, olha, você vai tomar essa medicação 3 meses, 3 meses depois, você pode atender. E hoje eu tenho uma filha de 18 anos depois desse tratamento, né? Então, eu comecei assim, a não me assustar muito com o que eu ouvia, depois dessa notícia que eu recebi, né? Mas eu sempre procurei ter um ponto de equilíbrio. Eu preciso viver bem. Por que eu sempre cuidei dos outros e agora eu não conseguia cuidar de mim? Então, o que fez eu ir mulher foi isso. Eu digo, eu preciso cuidar de mim. Agora eu vou estar aposentada, eu vou ter um tempo para cuidar de mim. Por que eu não vou fazer isso? Não é questão de tentativa e erro. Eu estou ouvindo outras pessoas que estão conseguindo. Eu também vou conseguir. Então, foi isso que fez com que eu entrasse para o Fibra Mulher. E qual o maior obstáculo que você teve de entrar para o Fibra Mulheres? Obstáculo. Primeiro, assim, eu tenho um pouco defeito. Eu procrastino muitas coisas. E eu não era assim. Então, deve ser um fato que eu acho que pode ter contribuído para isso. Mas é a questão, o maior obstáculo foi ter que escrever as coisas para outras pessoas verem. Me revelar as pessoas. Por quê? Nós tivemos um episódio aqui na nossa família que me bloqueou muito a questão de estar escrevendo alguma coisa para que outros vissem. O fato aconteceu com a minha filha. Na época ela tinha 11 anos. Ela precisou passar por um tratamento
psicólogo, psiquiatra muito sério até o início desse ano, né? Graças a Deus, ela, depois desses tratamentos, ela mudou de psicólogo e também entrou no tratamento de psiquiatra no final de 2019, porque ela chegou a um ponto de se mutilar, né? Então, depois disso, eu me afastei totalmente. Então, para mim, o maior empecilho foi ir para o Facebook. Eu pensei várias vezes. Eu não gosto de Facebook. Tanto que tem muitas pessoas que solicitam para ser minha amiga e já são minha amiga, assim, de outras redes, eu não aceito. É. E como que você ultrapassou esse obstáculo, Francisca? Como que você venceu esse obstáculo? Eu talvez não tenha vencido, mas eu comecei a pensar, poxa vida, você falou uma coisa, acho que foi no primeiro encontro, que você está empenhando seu tempo, né, seus recursos, em função do seu bem-estar. Então, não deixe isso passar. Não foram exatamente dessa forma que você falou, mas esse o sentido das palavras que você passou. Aí eu digo, puxa vida, eu já cheguei até aqui, então eu me superei em algumas coisas, né? Porque antes eu nem pensava em mim. Então eu preciso fazer, mesmo que eu vá lentamente, mas eu preciso fazer. Tanto qual foi a minha estratégia, que até hoje eu uso. Eu assisto às aulas, né? Eu revejo, eu faço anotações, aí eu baixo todo o material, né? Inclusive eu tenho alguns aqui do meu lado, ó. Eu baixo tudo, faço e vou postando aos poucos, né? Ou então eu posto tudo que eu fiz de uma vez. Então isso não significa que eu assisti aquelas aulas todas naquele dia. Eu já assisti anteriormente, eu vou fazendo e depois eu posto todos de uma vez. Então é assim que eu estou lidando com o Facebook, é assim que eu estou lidando com a plataforma, né, com a Hotmart, fazer as atividades e estar melhor hoje, bem melhor do que eu estava antes. Depois, a partir de quanto tempo de Fibra Mulheres você começou a ver resultado? Assim, logo no primeiro mês, eu comecei a ver resultado assim. Eu comecei a pensar, puxa vida, tudo isso aqui não fui eu que causei, porque eu tinha a impressão que a fibromialgia era uma coisa que eu tinha causado a mim mesma. Por fala de algumas pessoas, as pessoas chegavam perto e diziam assim, coitada, tem muito problema. Isso me martelou muito no juízo. Eu digo, puxa vida, será que eu mesmo estou causando tudo isso para mim? Né? Aí eu comecei a assistir as aulas, né? Comecei a pensar, a refletir. Isso não é causa minha, mas onde está, o que eu posso fazer para isso? Então, umas coisas que me ajudou muito e tem me ajudado muito são as atividades, né, os exercícios de respiração. Eles me ajudam muito. Outro, ouvir as músicas. Eu gosto muito de ouvir música. Então, logo em seguida, que você falou assim, você precisa se movimentar, porque eu tinha medo de me movimentar. Porque quando eu me movimentava, eu sentia dor. Então, eu gosto muito de dançar. Então, meu primeiro movimento foi com a dança. Né? Eu comecei a dançar. Aqui ninguém gosta de dançar porque eles não sabem. Eles ficam olhando, eles não têm ritmo para dançar. Minha filha não gosta de dançar, meu esposo também nunca dançou, mas eles ficavam olhando eu dançar, né? E eles sabem que eu gosto, então eu ligava, ficava dançando sozinha. Aí meu marido disse assim, eu não entendo, como é que tu tá cheio de dor de dançar? Eu digo, olha, depois que eu parar aqui, eu vou sentir mais um pouquinho, mas depois eu me alivio. E depois disso, ao invés de dançar, como ele ficava só olhando e ele precisava também se movimentar, a gente começou a fazer exercício. Né? Atividade física, a gente faz atividade física sempre. Porque depois que eu dançava, eu também procurava caminhar. Só que caminhar ficava muito enfadonho. E aqui tem um espaço bom em volta de casa, mas eu digo, eu não quero
caminhar assim, não. Aí eu descobri um canal, né, que tem exercícios sem impacto, e eu faço esses exercícios pequenos. Então, me movimentar, fazer esses exercícios, pensar mais em mim, né, investir mais em mim, porque, assim, na época em que eu fui adolescente, eu não pude viver como adolescente. Eu fui arrimo de família de 16 pessoas. Com 15 anos eu comecei, e com 18 anos eu me tornei realmente arrimo de família. Então, isso foi muito pesado para mim. Então, eu me neguei, eu não podia fazer nada por mim enquanto adolescente. Então, eu acho que eu estou vivendo essa fase da adolescência agora, junto com a minha filha, que a minha filha é adolescente. Então, eu comecei a olhar mais para mim, né? Cuidar mais de mim. Tinha coisas que eu já fazia por mim. Eu gostava de ir no cabeleireiro. Agora eu evito mais por conta dessa doença, mas eu cuido mais, né? Depois do Fibromulher, eu comecei a cuidar mais de mim. Eu fiz limpeza de pele. Agora mesmo eu vou começar a fazer um tratamento que eu estava precisando há algum tempo, que eu não podia fazer agora, eu vou poder fazer, porque eu vou ter mais um pouco de tempo em relação a isso. Eu cuido mais da... Como você está se sentindo hoje? Eu me pinto. Como eu estou me sentindo hoje, eu estou me sentindo bem. A não ser essa dor no meu braço esquerdo, que perturba muito, né? Mas... Qual é o nível de dor que você tem? Acho que esse dia... Hoje eu diria que eu estou no nível 1, porque é só meu braço aqui, né? É mais aqui na região onde eu desenvolvi a epicondilite. É o cotovelo, né? Cotovelo, braço, antebraço e mão. Essa região que é a região dolorida. Até meu ombro, que tem dias que é muito dolorido, hoje ele está livre. Hoje ele não está com dor, né? Só esse meu braço mesmo que dói, né? Então, para isso já é uma conquista muito grande. Porque quando eu ia levantar, eu parecia, assim, uma velha de 100 anos. Eu tinha que me preparar para me levantar. Eu tinha que fazer esse movimento, sentar os pés no chão e levantando aos poucos, porque eu não conseguia dar os primeiros passos. Eu ficava parada. Aí depois é que eu consigo andar puxando a perna. Aí depois é que tá com tempo que eu não faço isso. Com tempo que eu me levanto e saio. Eu não arrasto mais minha perna. Isso para mim é muito bom. Sabe? Não ter aquelas dores todas no corpo. O sono, eu ainda tenho um pouco de insônia. Mas eu tenho procurado me trabalhar nisso. Me trabalhar nisso, tentar dormir mais cedo. Vou dormir 11 horas. Para quem ia, às vezes, muitas das vezes, via amanhecer e anoitecer, para mim já é um grande avanço. Um avanço muito grande. Você já assistiu o módulo de sono reparador? Assistiu o módulo de quê? Do sono reparador? Já. Ótimo. Então, ele também já me ajudou bastante, porque muitas das orientações que você tem lá, a gente já tem aqui em casa. O nosso quarto é só para dormir, né? Nosso quarto não tem televisão, não tem outra coisa. Celular não vai para dentro do nosso quarto à noite, né? Eu gosto de cheiro, né? E, assim, o nosso quarto é quarto. É quarto. Tem até uma coisa que eu nunca tive, né, no meu quarto. Tem um espaço, uma penteadeira, que eu nunca tive, né? Eu tenho uma penteadeira, mas eu procuro nem espalhar coisas que estão dentro de uma necessaire, o mínimo necessário, e as outras coisas, creme, essas coisas dentro de um depósito para não ter nada espalhado. Então, é quarto, é quarto. Me conta aqui, o que você gostaria de olhar hoje para potencializar os seus resultados? Que eu gostaria de olhar hoje. Você disse assim que o seu nível de dor estava de 7, hoje ele está 1,
né? E que seu sono melhorou, mas tem uma questão com o sono. E aí o que eu vejo assim de você é a questão do sono e a questão do braço, só que o braço parece que é mais envolvido a espondilite, né? Porque meus dedos doem muito, é epicondilite aqui, nessa região aqui. Ela é muito grande. Meus braços eram muito inchados, eles estão menos inchados. Assim, eu que mesmo era sentir sono, como todo mundo sente, e dormir, né? Sentir sono e acordar. Eu acordo bem, né? Agora, eu acordo bem. Só no dia que eu não consigo dormir, essa semana só teve um dia que eu não consegui dormir, foi segunda-feira. Segunda-feira eu demorei muito a dormir. Mas os outros dias, ontem eu precisei fazer o exame, né? Eu fiz um exame que eu precisei fazer, então ontem eu dormi demais. Eu fiz a endoscopia, então eu dormi quando eu cheguei do hospital e dormi a noite tranquila, todo dia. Eu digo, eu não sei de onde eu tirei tanto sono. Então, Anestesia. dormi assim. Mas dormi, acordei bem, né? Acordei bem. A Então, para fadiga, mim, hoje, como que está a sua fadiga hoje, Francisca? não, hoje eu não estou com fadiga, não. Hoje eu não estou. Mas esses dias eu senti. Eu senti terça-feira, eu dormi pouco, né? Na segunda, então na terça eu estava com uma fadiga muito grande. E às vezes também eu sinto assim, eu quero. Não sei se por conta de casa, né? Eu tenho. Ainda vou tomar a segunda dose da vacina ainda em setembro, meu esposo já tomou. E aí a gente não tem saído de casa, a gente se programou para sair, mas a gente teve que adiar, né? Adiar porque aqui no Ceará foi bem complicado. E eu espero que usufruir. Talvez também a gente precise sair um pouco para botar os olhos em outras janelas, né? No mar. Eu gosto muito de olhar o mar. Já um tempo que a gente não fazer isso, né? O mar me acalma muito, né? Ele traz muitas coisas para mim. Você Eu gostaria não de preciso focar estar dentro dele. aqui a internet, a conexão tá ruim e tá atrasando aqui a chegada da fala. Você gostaria de olhar para o sono, que tem algo aí que o seu corpo está se mantendo em alerta, ou uma questão que a gente até pôde falar no Mangata, e que esse seu lado esquerdo aí tem muito a ver com o relacionamento de mãe. A gente pode olhar para isso também. O que você gostaria? Eu acho que mais para essa questão da dor do braço, porque o sono eu já tenho conseguido diminuir mais, né? Mas esse meu braço, ele persiste, né? Ele persiste. E é assim, tem dias que até tocar aqui, ó, toca aqui das pontas dos dedos, eu sinto estremecer todo o braço, né? Então, ele incomoda bastante, né? A mão hoje ela está incomodando, né? A mão está Como incomodando que é para bastante. você, Francisca, essa questão de tomar uma atitude, de ir atrás das suas coisas, conquistar suas coisas? Essa pergunta é meio cruel para mim, porque eu vi muito de cuidar do outro, né? Então, era como se as minhas coisas fossem cuidar do outro, né? Tanto que eu estava conversando essa semana com meu esposo e eu disse para ele assim: você já imaginou como seria a minha vida se você não tivesse me encontrado? Aí ele olhou para mim e disse assim: você teria encontrado outra pessoa? Eu digo: não, eu já tinha decidido qual era a minha vida, eu ia ficar, né? Então, sempre o para mim fica para depois, né? E para ir buscar alguma coisa para mim é meio difícil. Às
vezes eu reluto para fazer alguma coisa para mim. Por exemplo, às vezes comprar uma coisa, uma roupa, um vestido, aí a minha menina diz assim: minha mãinha, a senhora pode fazer pela senhora, porque a senhora faz pelos outros. Uhum. Francisca, você me falou que com 18 Essa, anos você precisou cuidar da casa. é, eu Como comecei a que... trabalhar com 15 anos de idade. Uhum. Por quê? Porque nós éramos uma família numerosa, né? E meu pai, o que ele ganhava não era suficiente. E nessa idade, a gente descobriu que meu pai estava tendo um caso, né? E é bem cruel o que eu vou lhe dizer. Ele estava tendo um caso com a sobrinha da minha mãe, que morava vizinha à nossa casa. Né? E ela era filha da irmã da minha mãe apoiava tudo. Então, ele que é um provedor, mesmo que do mínimo, mas ele tudo, né? E era um pai muito mais da minha mãe. A gente sentava na sala e eles ficavam namorando, né? Ele é um pai que ele não teve instrução escolar, mas ele aprendeu a escrever o nome dele, porque ele disse que não admitia botar o nome analfabeto no documento dele. Ele foi órfão aos 6 anos de idade. E a madrasta que o criou, ela era muito severa, eu a conheci. Então, ele era um pai muito presente na nossa vida. Armar rede, cantar e contar história. Né? E, de repente, ele se revelar uma pessoa assim, isso foi muito cruel para nós. E depois ele saiu de casa, né? Já, Quando depois dos 18, descobriu? ele veio sair de casa. Sim, com 24 anos, né? Eu estava com 24 anos, aí eu assumi totalmente a, a casa, né? Quantos Então irmãos foi você muito tem? pesado. Eu tenho 9 irmãos, Você é qual dos irmãos? né? Eu sou a primeira. Na verdade, eu tenho 8 irmãos, né? Porque um faleceu com 40 dias de nascido, ele nasceu com problema de saúde, ele faleceu. E o outro, ele faleceu com 13 anos. 13 anos. Foi. Então, esse meu irmão que faleceu, esse meu irmão, eu criei como filho, né? Tanto que ele me chamava de mãe, né? Porque na época minha mãe era muito apegada à minha avó e minha avó adoeceu. E minha mãe foi cuidar da minha avó e ela ficava muito pouco tempo em casa. E ele era novinho, então ele se acostumou muito comigo, ele me chamava de mãe. Então a morte desse meu irmão para mim foi um trauma muito grande. Ele morreu Quantos 3 anos anos você depois da tinha? minha mãe. Quando ele morreu, Uhum. ele tinha, ele Você? já tinha, eu tinha 20 e 24 anos quando ele morreu, né? Então, Minha com mãe já 15 morreu. anos você começou a trabalhar. Eu tô te cortando, porque parece que eu tô te cortando, Uhum. a conexão tá falhando aqui. Mas vamos olhar aqui a sua linha do tempo. Você tinha 15 anos quando você começou a trabalhar. Com 18 descobriu a traição do seu pai? Uhum. E aí o seu pai saiu de casa quando você tinha Não, 18 ele anos. saiu depois. Ele saiu depois, eu já estava com uns 19 anos quando ele saiu. Né? Demorou um tempo até a gente ouvir os boatos, né? E a gente nunca via. Aí quando foi um dia a gente viu. Aí foi quando ele saiu de casa. E aí foi a Né? E partir na verdade daí que eu você comecei a começou a assumir a família toda? toda, todinha. Como que era isso? Então, Cadê sua mãe na história? a a minha mãe era uma pessoa muito boa, né? Uma vez ela disse para mim assim, minha filha, eu fico com tanta vergonha de você. Aí eu pensava que é porque eu tinha feito a casa. Eu digo, o que foi que houve, né? A gente era muito assim. Ela disse, não, é porque eu tenho dinheiro e eu tinha em casa. Aí eu olhei para ela e disse assim, olha, no dia que a
rasgar o dinheiro, ou que a senhora botar fogo, vou ter que dar uma pisa na senhora. Ou cheio de, naquele momento, tirar aquela lágrima dela, que ela estava chorando, né? Para a gente rir um pouquinho no momento. Mas a mãe era uma pessoa, Jordana, muito boa. Ela era tão boa que ela ainda cuidou, né, da menina lá, dessa sobrinha, quando ela sofreu um acidente. Eu não sei se eu faria Também isso, trabalhava, Francisca? mas em casa, muito. E ela nos criou assim muito responsáveis, né? Então ela não deixava que a gente fosse para casa de ninguém. Ela sempre cheia, porque todos os nossos amigos podiam ir para casa, aí tu já imaginou, na época, 10 filhos, cada um tendo um amigo, quantas pessoas tinha em casa, né? E nós um cajueiro bem grande, então a gente tinha bastante espaço para brincar. Como eu era a primeira de 11, então eu tinha que assumir muita responsabilidade junto com ela, né? Uhum. Então eu não tinha muito tempo para brincar em casa. Meu tempo de brincar era muito pouco. Eu brincava mais, era assim, à noite. À noite a gente brincava muito, corria muito na rua, tinha muita coisa para a gente brincar. Mas assim, no espaço do dia, em casa, eu não tinha esse tempo para brincar, né? Nem bonecas eu tinha. Eu lembro que quando eu fazia a quarta série, a professora mandou disse que a gente tinha que levar uma boneca, o meu trauma da boneca. Então, eu não tinha uma boneca. E minha mãe foi na mercearia, comprou uma boneca para mim, uma boneca de plástico desse tamanho assim, que só arrancava os braços, né? E o cabelo era desenhado no próprio. E ela chegou em casa, ela costurava e ela bordava. E ela fez um vestido com todo capricho, botou até cianinha no vestido. Eu levei essa boneca para a escola. Só que lá na escola as meninas tinham umas bonecas lá muito, né, muito requintadas. E eu fiquei com a minha escondida dentro da mochila. Até que teve uma menina lá que ficou futricando minha vida até botar esta boneca para fora. E eu tirei timidamente essa boneca, né? E para elas foi uma festa, essa boneca. Porque elas não tinham aquela boneca, né? A boneca dela é tudo boneca estrela, né? E eu não. Então, daquele dia eu aprendi muita coisa naquele dia, que não estava o que tivesse, era meu, né? Era aquilo que era ótimo, porque era meu. Né? Uhum. Mas foi dolorido essa lição. Viu? Então, minha mãe era assim, ela cuidava da gente, ela dava responsabilidade para a gente. Quem estudava de manhã, tarefa de tarde, quem estudava de tarde tinha tarefa de manhã. É tanto que dos filhos dela morreu esse, né? Depois, 3 anos depois que ela faleceu. Todos têm suas casas, todos têm suas famílias, ninguém se desviou para um caminho errado, assim, de se envolver com droga, prostituição, nada, né? Todo mundo tem suas casas. Agora, eu era tida como aquela pessoa que devia ser responsável por eles a vida toda e que eles iam poder ter a vida deles e eu não ia poder, né? Isso é na cabeça deles e eu implantei isso na minha cabeça. Até que um dia, que ele foi me visitar, eu já estava com o meu marido, né? E aí ele foi visitar e ele chegou lá em casa e ele pediu para ouvir ouvir músicas. E eu, na minha ingenuidade, fui buscar um rádio, né, que tinha toca-fita e minhas fitas. E ele olhou para mim e disse assim: tu ainda é desse tempo? Sabe quando é que você é cutucada? Eu fui cutucada naquela hora. Ele disse: você ainda é desse tempo? Fiquei pensando, digo, vale, que tempo é esse? Aí para ele, ele disse assim: e que tempo é esse? Ele disse assim: agora a gente só escuta CD. Aí foi que eu me acordei. Jordana, todo mundo trabalhava, todo mundo tinha seu salário, e eu que sustentava. Aí eu olhei para ele assim, eu E disse, você o pois que, é. Francisca? E Falhou foi aqui. com esse tempo.
Aí ele disse assim, eu fiquei assim, eu digo, vale, ele pegou e disse assim, você ainda é desse tempo? Eu digo, e o que que tem esse tempo? Aí ele disse, é porque agora a gente só escuta música no CD. Sim. Aí eu digo, tá certo. Pois é o seguinte, eu sou desse tempo, e foi com esse tempo que eu sustentei vocês até hoje. Mas a partir de hoje, eu não sustento mais vocês. Nenhum. Todos vocês têm meios de vida. Então, vocês vão se sustentar e sustentar a casa. Porque eu não sustento mais. Você ainda sustentava os seus Jordana, irmãos sustentava. adultos. Mesmo eu tendo saído de casa. Sustentava, inclusive um sobrinho que eu criei até 9 anos. Francisca, como que é Então, para você? oi, Como que é para você essa questão de merecimento, de fazer por você hoje? fazer por mim hoje. Eu faço hoje assim por mim, porque eu acredito que eu posso. Eu faço sem culpa hoje, sabe? Eu faço sem culpa. Antes eu pensava assim, uma pessoa até jogou na minha cara, eu não sou nem Francisca, que faz tudo por todo mundo, eu faço por mim. Aí eu fiquei dolorida no dia que a pessoa me disse isso, né? Aí, hoje, eu sei que todos eles têm sua forma de viver, né? Tem seu, e fez as suas escolhas. E mesmo que em algum momento eles passem por dificuldade, mas em consequência das escolhas dele, assim como qualquer um de nós passa. Sim. Então, hoje eu não faço com culpa, de primeiro eu fazia. Sua mãe é viva? Achando que aquilo que eu estava fazendo... Não, minha mãe faleceu com 45 anos de idade. De quê, Francisca? Minha mãe fez uma cirurgia, foi assim, ela passou um ano tentando fazer uma cirurgia, porque ela estava com um mioma muito grande, né? Mas naquela época os hospitais viviam de greve. Então, toda vida que eu fazia os exames, chegava na época da cirurgia, os exames estavam vencidos, precisava fazer de novo. Aí a gente conseguiu que ela fizesse a cirurgia. E dessa cirurgia, primeiro ela passou uma semana lá no hospital sem fazer cirurgia. Aí no final de semana ela veio para casa. Até me assustei quando ela chegou em casa. Ela disse, não, a médica disse que só vai fazer minha cirurgia só na próxima semana. E estava na época, era dezembro. Então, ela só fazia a cirurgia, então eu vim para casa. Ela disse que eu viesse para casa, que eu ficasse final de semana com vocês, depois eu voltasse para o hospital. Certo. Então, na semana seguinte, ela voltou para o hospital. E aí, ela fez a cirurgia no final de semana, na sexta-feira. No sábado, eu fui lá no hospital, né? Porque como ela fez a cirurgia à noite, só voltava para o quarto no final, já tarde, então a gente não ficou lá no hospital. Aí no sábado eu fui lá, ela estava bem, era o casamento do meu tio. E aí ela estava bem, eu testemunha no casamento, né? Eu e meu esposo nós fomos para o casamento, ela estava bem. Quando eu saí do hospital, finalzinho da tarde para a noite, ela aspirou o vômito. É uma reação forte que ela teve da anestesia, né? E eu tenho essa mesma situação dela, eu também tenho uma reação muito forte à anestesia. Você podia despedir? Assim, aí quando foi, ela foi na segunda, no sábado, né? Ela passou mal. Ela passou ainda uma semana viva, eu fiquei a semana com ela, eu trabalhava de dia, de noite, e eu ficava no hospital com ela. Aí no próximo sábado, de 8 dias em seguida, do que ela passou mal, conseguimos uma vaga na UTI, ela estava numa sala de apoio, aí conseguimos uma vaga na UTI, ela foi para a UTI, e quando eu retornei para o hospital, ela estava entrando na UTI. Então, eu ainda tenho muito gravado na minha mente
as pernas dela, né? Que eu consegui ver entrando na UTI. Para um pouquinho aí agora, Ela ficou na... Olha, só olha para os seus sentimentos. Vê o que você está sentindo quando você compartilha essa história aqui comigo. Antes eu sentia muita revolta, sabe, Jordana? Eu senti tanta revolta que eu culpei meu pai pela morte da minha mãe. Então, eu tive uma discussão muito grande com ele, quando ela morreu, né? E eu cheguei a dizer para ele que ela não merecia morrer e quem deveria ter morrido era ele. Então, foi, assim, muito duro isso. E foi muito duro ele ouvir isso de mim também, porque a gente era muito achegado, né? E ele, quando ele era bem presente na família, a gente era muito unha e carne. E nesse dia foi muito duro, porque ele chorava muito e eu disse para ele que ele estava chorando de remorso, não era de saudade. E aí, depois que eu disse isso para ele, né, que a gente teve essa conversa dura, foi muito dura mesmo, eu melhorei. Eu melhorei ao ponto de não ter mais raiva, né, de não chorar mais quando eu falo dessa situação, da morte dela. Mas eu sinto saudade, muita saudade da minha mãe. Esse sentimento que tá aí agora é saudade, é isso? É saudade. Eu Sempre vou eu digo, olhar, né? Hoje eu tô, acho que muito tempo que eu não falava desse episódio, né, da morte da minha mãe, eu acho que eu não chorava. Hoje deu uma lágrima no meu olho. Mas não é aquela lágrima mais de desespero, né? Já fez o quê? Já está com 27 anos que ela faleceu. 27 anos. Sabe o que me veio aqui em relação a isso? A dor no braço esquerdo, né? Você sabe que a dor no braço é a questão da dificuldade de ação, de tomar uma atitude por si mesma, né? Uhum. E o lado esquerdo é o seu lado materno, da mãe. E olhando para a sua história de vida, vendo ali você, desde os 15 anos trabalhando, tendo que sustentar a casa, assumindo responsabilidades que não condizia com a sua idade, né? E ali a sua mãe envergonhada, falando com você em relação a isso, você indo assumindo. E aí, o que me vem aqui, Francisca? Essa questão do seu cuidado pelo outro é como se você não se permitisse olhar para você, porque você aprendeu a viver e se movimentar pela sua mãe. E quando não tem ela, é como se você fizesse isso para sempre. É, exatamente. Eu, às vezes, também percebo isso. Às vezes, também eu É como percebo se isso. inconscientemente fosse um movimento que você faz para pertencer ao seu sistema familiar. Como assim? Minha mãe estava lá e eu fazia tudo por ela e pela minha família. Agora eu não posso, eu não me permito fazer diferente, eu não posso fazer diferente. E aí é onde você se anula. Não agora, agora você já está num processo de se olhar e se cuidar. Mas às vezes a gente trabalhando aqui vai ficar mais leve você se cuidar. Porque o que você aprendeu foi cuidar do outro, não foi cuidar de você. E aí vem a dor no braço, que eu tenho uma dificuldade de pegar as coisas, de tomar as coisas para mim, para a minha vida. Tem sentido aí para você? Tem, sim. Tem. Muitas vezes é como se a minha realização fosse o outro realizado. E aí você vive para o outro, Francisca. E onde que fica a Francisca na história? Você não teve referencial de si mesma. A gente precisa de referenciais para a gente ir nos construindo, né?
E aí, o seu referencial é muito externo e faço pelo outro. O gosto é o gosto do outro e não o meu. E aí, quando olha para Francisca, pode ser que você se sente perdida. Peraí, o que que eu gosto? O que que eu tenho vontade? É, exatamente isso. E aí, você não se satisfaz por Né? você. E aí, Tanto que eu tive que fazer. Eu tive que fazer muitas escolhas na minha vida, né? Sacrificar muita coisa na minha vida. Hoje, né, olhando para mim hoje, eu me assim, não digo que eu sou realizada, porque realização é uma coisa que todo dia você busca, né? Todo dia tem algo para você realizar. Mas eu digo que eu tenho uma vida mais tranquila, né? Mais tranquila, onde eu posso olhar e dizer assim, eu quero fazer isso, eu vou poder fazer, né? Porque não tem mais tantos sustentos, mas tem momentos que como se eu der uma vacilada, esses tentáculos eles voltam. eu vou te propor um movimento aqui antes da gente fechar, para Sim, você ver como que você fica, pode ser? pode. Você tá numa mesa? Como que tá aí? É uma mesa aqui. Eu estou Tem numa sala objetos aí? sozinha, numa mesa. Só o computador e esse coisinha aqui, que é o meu apagadorzinho. Tá, então vou fazer diferente. Só fecha os olhos, então, e eu quero que você coloque na sua frente todos os seus irmãos. Respira fundo. Quando você visualizar todos os seus irmãos, me sinalize com um sinal positivo com a cabeça. Agora você fala para eles o seguinte, Francisca: eu sou a mais velha Eu sou a mais velha. e não sou a mãe de vocês. E não sou a mãe de vocês. Sou filha como todos vocês. Sou filha como todos vocês. Se coloque no mesmo nível que eles agora, Francisca. Nem acima nem abaixo, no mesmo nível. E fale: eu sou como vocês. Eu sou como vocês. Agora coloca os seus pais atrás de você. E você agora vai se movimentar lá para a primeira da fila, ali nos seus irmãos. Estão todos um do lado do outro e você é a primeira ali, da esquerda para a direita. Os seus pais agora estão olhando para vocês. Senta você nesse lugar de primeira filha, no mesmo nível que os seus irmãos. Vê como que é estar aí.
Como que é estar aí, Francisca? O que você está sentindo? É estranho. Uhum. É estranho, mas ao mesmo tempo é onde eu deveria estar. Uhum. Você agora vai fazer uma reverência para os seus pais. Imagine você e todos os seus irmãos ficando de joelhos, reverenciar e se colocar abaixo dos pais, como um sinal de respeito. Você vai falar o seguinte para os seus pais: queridos pais, Queridos pais, eu sou pequena eu sou pequena e vocês são grandes. e vocês são grandes. A partir de hoje, A partir de hoje, eu fico só com o que é meu eu fico só com o que é meu e entrego todo o peso que não me pertence. e entrego todo o peso que não me pertence. Agora sua mãe fala a seguinte frase para você, Francisca: querida filha, Querida sinto, filha, pode só escutar que agora é sua mãe falando para você. Querida filha, eu sinto muito se eu te coloquei em outro lugar. Muito obrigada. Mas hoje não precisa mais. Eu dou conta. Fique só no seu lugar de filha. E eu te abençoo para você ser quem você quiser na vida. Como que é estar aí, Francisca? dá uma tranquilidade, né? Uhum. Agora sim você pode ser você. Você não precisa mais segurar o peso que não é seu, Francisca. Você é pequena, eles são grandes. Assim você tem força para caminhar na vida. Respira profundamente, se apodere desse lugar, sinta a energia, a força. E nessa leveza e tranquilidade, para você ser quem você quiser ser, você pode voltar pro aqui e pro agora.
Sinta seus pés no chão, seu corpo na cadeira. Como que você tá aí? Eu estou me liberando. É como se eu tivesse me autorizado agora. Uhum. É isso. Fica com isso, viu? Uhum. Qual que foi sua experiência aqui no Café com Fibra, Francisca? É assim, falar de mim, né, tem sido uma constante no Café com Fibra. Futricar, né, mexer nas coisas, olhar para o passado. Mas eu tenho procurado muito fazer, ver quais são as minhas perspectivas para frente. Eu não quero grandes coisas. Eu quero só viver bem. Eu não tenho assim aspirações por ganhar, fazer, comprar. Não, eu quero só viver bem. Viver bem com saúde. Que aí as outras coisas, elas vão se acrescentando sem eu fazer muito esforço. Uhum. É isso que eu quero. Isso. E é isso que você está conquistando e caminhando para cada vez mais se sentir assim. A gente vai fechando por hoje. Agradeço a confiança, viu, Francisca? Tá lindo. Agradeço também. Agradeço também a sua sensibilidade. Viu? Você é uma pessoa muito, muito sensível e que faz a gente se sentir à vontade, né? Então, muito obrigada, viu? Por tudo, pelas orientações, pelo dito e o não dito. Viu? Muito obrigada. Disponha. É um prazer. Um beijo grande para você. A gente continua lá na comunidade Fibra Mulheres, viu? Tá bom. Muito obrigada. Disponha, tudo de bom. Tchau. Beijo. Para você também. Outro. Tchau.